Senhor Jesus Cristo. Quero deixar aqui novamente minha saudação sacerdotal a todos vocês que se dispõem a estar nos ouvindo nessa iniciativa, nessa série de catequeses sobre o dízimo, nesse mês de novembro, na nossa paróquia São Pedro e São Paulo. Nós estamos fazendo a conscientização da importância do dízimo. Na aula passada nós falávamos sobre o sentido bíblico do dízimo, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E tirávamos para nós consequências práticas para a nossa vida dizimista. Agora nós queremos refletir sobre o sentido eclesial do dízimo. O dízimo e os mandamentos da igreja. Nós temos na nossa fé cristã os 10 mandamentos da lei de Deus. Mas temos também como católicos os mandamentos da igreja. Os catecismos nos mostram 5 ou 6 mandamentos da igreja. Quais são esses mandamentos da igreja? Primeiro, assistir à missa inteira, todos os domingos e festas de guarda. Segundo, confessar os pecados mortais ao menos uma vez ao ano. Terceiro, comungar pela Páscoa da Ressurreição. Quarto, jejuar e abster-se de comer carne quando manda a Santa Igreja. Quinto, ajudar a igreja nas suas necessidades. Sexto, observar as leis da igreja sobre o matrimônio. Ora, o quinto preceito dos mandamentos da igreja, nós vemos esta realidade: ajudar a igreja nas suas necessidades. Nós ajudamos a igreja nas suas necessidades através das ofertas, sim, que damos nas missas, coração aberto. Essas ofertas também ajudam. Nós ajudamos a igreja nas suas necessidades, quanto também provemos o culto litúrgico, através de algumas taxas que são pedidas na igreja. Às vezes as pessoas perguntam: mas padre, por que se cobra um casamento? Por que se cobra um batismo? Por que uma taxa para isso, uma taxa para aquilo? Ora, não estamos cobrando o sacramento, mas ali é uma ajuda para a necessidade do templo, do culto litúrgico, que vai ser todo movimentado por causa daquele sacramento. Por isso nós temos a taxa do matrimônio, para que sejam compradas flores, a luz que vai ser usada, toda a realidade que vai ser movimentada com aquele sacramento. Então a igreja não cobra os sacramentos, mas essas taxas são para ajudar as necessidades da igreja, que deve pagar a sua luz, deve prover todas as coisas ali para o culto que é movimentado com aquele sacramento. Mas o Catecismo da Igreja Católica vai falar desse quinto mandamento da igreja, falando que nós devemos contribuir para despesas do culto e para a sustentação do clero, segundo os legítimos usos e costumes e as determinações da igreja. Ou seja, o catecismo nos aponta aos fiéis católicos a obrigação de, conforme as suas possibilidades, prover as necessidades da igreja, de forma que ela possa dispor do necessário para o culto divino, para as obras apostólicas e de caridade e para a honesta sustentação dos seus ministros. Infelizmente, as ofertas que se dão nas nossas missas não conseguem prover todas as necessidades da igreja. Por isso, a fidelidade do seu dízimo, o dízimo como quinto mandamento da igreja, vai nessa fidelidade que cada fiel faz, cada mês. Ele colabora, ele contribui para
o sustento do culto divino, para as obras apostólicas de evangelização, para a caridade e para a sustentação dos ministros sagrados. Então, as necessidades da igreja são muitas. E o seu dízimo, ele vai ajudar a sua paróquia, vai ajudar a sua comunidade a crescer. Ajuda, sim, a sua comunidade a crescer. Primeiro, no espírito de partilha. Nos primeiros cristãos, lá no Atos dos Apóstolos, capítulo 2, vai descrever a primeira comunidade cristã. Eles eram unidos em oração, na fração do pão, na alegria. Nenhum deles passava necessidade, porque todos colocavam em comum aquilo que tinham e viviam na alegria. Também o seu dízimo, ele tem esse sentido eclesial. Você, como batizado, como batizada, cumprindo esse quinto mandamento da lei da igreja, de prover as necessidades da igreja, segundo as suas possibilidades, através do seu dízimo, você está fazendo isso. Você está sendo, como batizado, responsável também pela sua igreja. Você está sendo responsável pela sua paróquia, está sendo responsável pela sua comunidade. Que alegria ver quando os nossos dizimistas da nossa paróquia, nós enviamos a eles saudação de aniversário, nós enviamos a eles os nossos calendários no final do ano. Que alegria ver a fidelidade de você, dizimista, que é igreja também, que veste a camisa da nossa paróquia e que encara esse quinto mandamento da igreja no sentido eclesial, realmente. Você vive o seu batismo, você vive a sua fé, você está participando com o seu dízimo, sendo corresponsável pela igreja, corresponsável, repito, pela sua paróquia, pela sua comunidade. Olhando para essa catequese de hoje, quando fala do dízimo, mandamentos da igreja, nós queremos examinar a nossa consciência. Católicos temos sido, que dos quintos mandamentos, sem falar os outros, assistir à missa inteira aos domingos e festas de guarda. Estou indo à missa todos os domingos? Confessar os pecados, ao menos uma vez ao ano, os mortais. Se cometi mais, devo buscar mais as confissões. Comungar pela Páscoa da Ressurreição. O jejum que a igreja nos pede. Fala aqui de ajudar a igreja nas suas necessidades, observar as leis da igreja sobre o matrimônio, enfim. Essa catequese de hoje nos interpela, nos pergunta: como eu tenho vivido o meu batismo? Como eu tenho praticado a minha fé católica? Será que eu sou um católico fervoroso na minha fé? Um católico que assumiu a minha fé? Ou será que eu olho a minha igreja distante? Eu digo, não, eu não vou contribuir por dízimo, porque eu não sei onde ele é aplicado. Bom, o próprio catecismo da igreja nos fala, é aplicado para as necessidades da igreja, que tem que sustentar o seu culto, que tem que sustentar os ministros sagrados, que tem que sustentar toda a evangelização e toda a obra de caridade. Quiséramos nós não cobrar mais taxas de ninguém. Se tivéssemos um dízimo bem consciente, nós não necessitaríamos de fazer festas, nem eventos, nem cobrar taxas. Mas como ainda não chegamos nessa perfeição, nós temos que catequizar, que evangelizar, que conscientizar. Então esse momento aqui é um momento de conscientização para você, católico, que está na sua casa, para que você coloque a mão na sua consciência, o Espírito Santo coloque a mão na sua consciência, e te pergunta hoje o Espírito Santo: como você tem vivido a sua vida de católico? Como você tem vivido o seu engajamento na sua igreja, na sua comunidade? Você tem se sentido corresponsável também pela sua paróquia?
Você é um paroquiano e a igreja precisa de você. Que você doe os seus dons espirituais, materiais, para o sustento da evangelização, para que Cristo seja mais conhecido, para que também aquilo que aconteceu na primeira comunidade cristã, nenhum deles passava necessidade, para que possa acontecer também no nosso meio, principalmente na nossa igreja e na nossa paróquia. Terminando essa segunda catequese sobre o dízimo e os mandamentos da igreja, eu deixo aqui minha bênção sacerdotal a todos vocês que estão ouvindo de coração sincero, generoso, aberto essa catequese. Deixo minha bênção e digo que a próxima catequese vamos falar sobre no que é aplicado, a aplicação do dízimo, para que ele é aplicado na nossa igreja, na nossa paróquia, na nossa comunidade. Pela intercessão de São Pedro e São Paulo, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.